Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los todos da melhor forma possível nesse momento, sobretudo sobrevivendo, né, que é o que a gente tem a fazer de mais importante para que tão logo essa crise acabe, a gente possa retomar nossa vida normal. Eu decidi gravar esse vídeo ainda tratando de alguns aspectos que estão presentes na introdução da fenomenologia do espírito, sobretudo a partir de algumas dúvidas que apareceram desde o primeiro vídeo. Então, são basicamente duas coisas que eu quero apresentar aqui para vocês, que primeiro a relação entre razão e não razão que Hegel já sugere na introdução e que vai presidir a sequência da fenomenologia, e como uma das consequências dessa primeira relação, como ele pensa a problemática do conhecimento e como ele vai tentar apresentar o que na introdução aparece como sendo o trajeto da consciência em direção ao saber verdadeiro. Eu chamo a atenção desses dois pontos porque são dois pontos muito peculiares dentro da filosofia hegeliana, muito peculiares se a gente comparar sobretudo com a filosofia precedente. Primeiro, que a oposição entre o racional e o não racional, vou usar esse termo para evitar um certo peso do irracional. Então chamemos do racional, quer dizer, o pensamento, a conceituação universal, e de outro lado aquilo que não é propriamente racional, por exemplo, aquilo que se apresenta para a gente ou é apreendido pela gente através dos nossos sentidos, anterior a qualquer definição, por exemplo, né? Nossa percepção mais imediata, não é racional. E se a gente observar ao longo da história da filosofia, a gente vai ver que esses termos, razão e não razão, conhecimento pelo pensamento e o conhecimento pelos sentidos, por exemplo, eles são pares de opostos que frequentemente não conversam. Lembremos, para ficar em um único exemplo, de como no platonismo há uma clara cisão entre a sensibilidade, a percepção das sombras, né, das cópias imperfeitas, das ideias, estas sim, o conhecimento verdadeiro, o racional, o conceitual. E ao longo da teoria do conhecimento platônica, o que a gente observa, grosso modo, é uma busca por se afastar de qualquer vestígio sensível em favor, né, do pensamento puro, as puras ideias, as formas puras. Por quê? Porque os sentidos, segundo Platão e segundo grande parte do pensamento ocidental, eles carregam uma imprecisão, uma indeterminação intrínseca, né, uma imperfeição que não nos permitiria tomá-los como base para um conhecimento seguro, para um conhecimento verdadeiro, para o conhecimento racional, em última instância. Isso aparece em outros autores, né, pegando aqui Platão só como um exemplo. Mas o que a gente vai observar em Hegel é uma compreensão um pouco diferente. Eu chamei a atenção de vocês em alguns outros momentos, não me recordo agora se em aula ou se foi no vídeo anterior, para como em Hegel
aquilo que ele chama de consciência científica ou de ciência, ou seja, o conhecimento racional, esse com o qual a gente hoje lida e pratica, ele é imanente ao que a gente poderia chamar de grau mais baixo de apreensão do mundo. Grau mais baixo não num sentido pejorativo, né, como se fosse algo desprezível, descartado, não é exatamente uma hierarquia no sentido social, alguma coisa desse tipo, mas é o grau mais imediato, né, pelo qual a gente pode acessar o mundo. Eu posso apreender o mundo pelos meus sentidos, a partir deles posso começar a estabelecer certas relações entre objetos, compreender certos parâmetros até, mas ainda de modo muito rudimentar. É preciso um trabalho, uma formação para que este primeiro grau de conhecimento, de acesso ao mundo, se enriqueça a ponto de compreendermos aquilo que chamamos de ciência, né, que é já uma abstração desses dados sensíveis. Mas eu insisto aqui para vocês, Hegel não faz uma oposição, como aliás de resto é muito característico da dialética. Os termos opostos eles tendem a se resolver ou tendem a mediar-se uns aos outros. Portanto, a razão é por obra da razão, inclusive, que nós podemos estabelecer ou definir, delimitar aquilo que é o irracional. Então, aquilo que é o irracional ou não racional, ele é propriamente fruto do trabalho da própria razão. Ainda que, e aí vem um elemento às vezes complicado para a gente compreender o Hegel, ainda que isso não seja consciente, ainda que nós não saibamos, né, não tenhamos claro isso, vamos dizer, este domínio da razão, mas quando a gente para refletir aquilo que nós entendemos como não racional, nós utilizamos a própria razão como medida. Né? O não racional é aquilo que escapa à razão, mas este escapar à razão, segundo Hegel, é obra da própria razão. Né? Então ela, por assim dizer, ela incorpora o seu oposto. Ela incorpora o seu outro em si mesmo. Isso é um aspecto. Né? Vamos ver se isso ficará claro depois pelas respostas de vocês. Então a gente tem este movimento da razão que incorpora, né? E por isso é imanente a outras formas de conhecimento, porque a própria apreensão sensível ela já carrega nela mesma algum germe de racionalidade, ainda que este germe esteja ali, vamos dizer, adormecido, ou para usar um termo que não aparece em Hegel, mas pode ser útil nesse momento, apenas como esclarecimento, como alguma coisa inconsciente, pelo menos do ponto de vista do sujeito do conhecimento, né, do indivíduo. Então, esse é um primeiro aspecto. O outro é que a fenomenologia ela busca justificar essa tese, dentre outras coisas, ela busca justificar essa tese não a partir de uma apresentação acabada da mesma, mas tentando reconstruir um caminho lógico através do qual a consciência depara-se com o mundo da forma mais imediata e mais rudimentar possível, que são os sentidos, né? Quer dizer, é aquilo com o qual a gente já nasce e que
primeiro desenvolvemos e que nos parece ser, num primeiro momento, nos parece ser o mais incontestável, quer dizer, eu não posso, a princípio, negar que estou olhando para alguma coisa agora, que estou ouvindo um determinado barulho, que estou tocando em objetos. Né? Há um limite, por exemplo, no sonho cartesiano. A gente não está sonhando, diria Descartes, então não tem como negar isso. E, no entanto, evidentemente, este conhecimento que os sentidos me oferecem, ele é extremamente limitado. Tá? Não vou entrar nessa discussão agora, porque depois isso a gente vai ver com mais calma mais à frente. Mas o ponto é que Hegel tenta reconstruir um caminho de aprendizagem da consciência. E ele parte de uma compreensão que é a mais usual no âmbito científico e grande parte no âmbito filosófico e, sobretudo, no senso comum ou na nossa consciência natural, que é entender que a verdade das coisas está no objeto. Se a verdade das coisas está no objeto, o que nós temos de fazer como sujeitos de conhecimento, se quisermos conhecê-los, é adequar o nosso pensamento às coisas. Então, as coisas aparecem como, para usar um termo que ele emprega aqui, como padrão de medida, a partir do qual a gente ajusta os nossos pensamentos. Né? Como uma régua, e a gente vai tentando se aproximar. Quando essa aproximação for perfeita, significa que nós aprendemos o objeto, nós conhecemos a sua verdade, adequamos, em termos hegelianos, a nossa certeza, o nosso pensar, à verdade objetiva, verdade do objeto. Acontece que, segundo Hegel, cada vez que nós tentamos fazer esse movimento de adequar nosso pensamento a uma verdade objetiva, nós percebemos que, na realidade, o que nós estamos fazendo é o que eu vou chamar aqui, para tentar simplificar, um movimento de construção desse objeto. Que aquilo que inicialmente aparece como a verdade objetiva, ao qual a gente apenas se adequaria, é na verdade algo que está na nossa certeza subjetiva. E cada vez que nós tentamos aprimorar esse conhecimento, até, por exemplo, a forma da ciência moderna de pensar o mundo como um conjunto de forças, um jogo de forças regidas por leis abstratas que a gente não vê, a gente só vê, né, a exteriorização dessas forças, que é a gravidade, por exemplo, o eletromagnetismo. Mesmo nesses casos, dirá Hegel, nós nos deparamos com construções da nossa própria mente. Esse movimento justifica, em Hegel, a ideia ou a defesa de que a filosofia, o conhecimento, ela é idealista. Por quê? Porque a verdade, aquilo que nós entendemos como sendo a verdade do objeto separada de nós, é como se houvesse. E esse é um pouco o movimento da introdução. Né? Ele dizer, olha, existe uma verdade do objeto, existe uma verdade para nós. O que a gente tem de fazer é tentar fazer com que a verdade para nós se adeque à verdade do objeto. Pois bem, cada vez que a gente tenta fazer isso, a gente vai vendo que não existe diferença entre a verdade do objeto e a verdade para nós. Ou, para usar os termos kantianos, não existe diferença entre a coisa em si e o fenômeno. Que
ao fim e ao cabo, até Hegel termina a introdução, o último parágrafo, ele diz exatamente isso. Ele fala, a consciência, ao abrir caminho rumo à sua verdadeira existência, vai atingir um ponto onde se despojará de sua aparência. Qual é a aparência da consciência? Qual é a aparência, o que nós primeiramente percebemos do mundo? Diz, a de estar presa a algo estranho que é só para ela e que é como um outro. Significa dizer que o mundo inicialmente para a gente aparece como alguma coisa estranha, com uma verdade própria, e que os nossos pensamentos, a forma como a gente percebe as coisas, pode não se adequar ao mundo. O movimento de formação da consciência para a ciência, que é a fenomenologia do espírito, é o movimento pelo qual nós superamos este estranhamento, ou esta alienação. Conhecer, para Hegel, é justamente superar esta oposição entre um mundo objetivo, fora de nós, estranho, incognoscível a princípio, e um mundo do pensamento, um mundo ao qual nós temos acesso imediato e que seria diferente desse mundo exterior e precisaria a ele se adequar. Então, ele prossegue, né, dizendo aqui, quando a consciência atinge esta maturidade, esse grau de formação, a aparência se torna igual à essência, de modo que sua exposição coincide exatamente com esse ponto da ciência autêntica do espírito. E, finalmente, ao apreender sua verdadeira essência, a consciência mesma designará a natureza do próprio saber absoluto. Quando nós compreendemos, segundo Hegel, que não há oposição entre o que é a verdade da coisa nela mesma e o que é a nossa própria verdade enquanto seres racionais, ou seja, quando a gente compreender que a realidade ela é racional. Por quê? Porque não temos acesso à realidade que não seja mediado pela razão, ainda que nós não saibamos. Quando aprendermos isso, nós atingimos o que Hegel chama de saber absoluto, que nada mais é do que a consciência formada para e pela razão, ou para e pela ciência. O mundo racional, mundo racionalizado, é o mundo no qual nós compreendemos que tudo o que é ou o que existe é acessível através da razão. Então, esse um pouco é o propósito hegeliano. Na fenomenologia, o que aparece para a gente é quase como se fosse uma história, um romance. A consciência que se depara com um mundo estranho e tenta compreender esse mundo. Tenta superar aquilo que está dado. E a consciência, para Hegel, é justamente este movimento de superar o dado, de ir além daquilo que está presente imediatamente. Essa é a força do negativo. Quando eu tento compreender alguma coisa, este movimento nega aquilo que está sendo dado para mim imediatamente. Então, e Hegel vai dizer, né, a consciência sofre uma violência, por quê? Porque ela se fia numa verdade do objeto, ao qual ela busca, e ao mesmo tempo se vê obrigada a negar, e em cada passo desse trajeto, ela sofre transformações. Ela é obrigada a se desvencilhar da posição prévia dela e reconstruir a forma como ela acessa o mundo. Até o ponto em que ela vai compreender, né, vai se compreender como razão, vai se compreender como espírito, em que cada consciência se amálgama num todo, né, ao qual Hegel dará o nome de espírito. Então, essas duas questões estão aqui presentes, né, dentre outras na introdução, e acho que um pouco podem orientar a leitura dos capítulos
subsequentes, sobretudo os primeiros 4 capítulos que mais nos interessam, porque é onde Hegel descreve justamente, num primeiro momento, nos 3 primeiros capítulos, essa tentativa da consciência de manter a sua posição de que a verdade está no objeto, modificando a forma como ela enxerga o mundo. Esses são os 3 primeiros: certeza sensível, percepção e entendimento. O entendimento, por sua vez, abre o caminho para que a consciência se aprenda como consciência de si. Ou seja, para o entendimento de que a verdade não está no objeto, mas é uma verdade propriamente da consciência. Não de uma consciência individual, isso é um outro ponto, mas dizer isso significa dizer que, ou significa justificar o idealismo, que é algo que ele até apresenta vai apresentar em outro momento. Então, leiam os primeiros capítulos como este processo de aprendizagem da consciência, né? Como um processo de graus, em que ela depara-se com um mundo estranho, tenta apreender, dominar este mundo estranho, que para ela tem uma verdade nele mesmo, não consegue, vê-se obrigada a se mudar, a se transformar, sofre essa violência, de novo retorna ao mundo, de novo não consegue atingir seu objetivo, até o momento em que, né, sobretudo no capítulo 4, isso aparece pela primeira vez, ela percebe que todo esse esforço, no final das contas, é um esforço que remete a ela mesma, que a verdade do mundo é uma verdade da consciência, ou que há uma unidade entre sujeito e objeto, não há alienação, não há uma separação, não há um estranhamento. A sociedade racional moderna é aquela sociedade, acho que eu comentei isso com vocês, aquela sociedade na qual nada no mundo nos parece estranho. Por que não nos parece estranho? Porque nós compreendemos que toda a forma de enxergarmos o mundo, até de dimensionar os seus problemas, já é mediado pela razão. No início da fenomenologia do espírito, a consciência ainda não sabe disso. Então há alguns momentos em que Hegel insere um termo, para nós, ou em si. Ele diz para nós ou em si. Isso é como se fosse o narrador, aquele narrador onisciente dos romances, sabe? Aquele narrador olhando a consciência, fazendo o seu trajeto, a sua experiência, e dizendo, olha, a consciência ainda não percebeu isso. Nós que já fizemos o caminho, no caso Hegel, né, nós sabemos. E vai acontecer isso com a consciência, mas ela precisa fazer essa experiência. Ou seja, para Hegel isso é fundamental, que o conhecimento ele seja desdobrado, né, pacientemente, e que seja feita a experiência dessa aprendizagem para que a gente possa chegar ao entendimento dessa racionalidade do mundo. Então, enfim, muito sucintamente é isso. Fico no aguardo do retorno de vocês para outras questões e aberto, claro, as dúvidas, a conversa e tudo mais. Ok? Se cuidem, gente. Até uma próxima.